Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, tudo bem com vocês? Pois estou aqui mais um domingo com vocês para compartilhar aquele leque a ser aberto para nós descobrirmos quem é que vem por aqui. Mas deixa eu começar logo falando assim de uma forma que vocês vão começar a matar quem vai estar aqui. Vocês também sabem da relação que eu tenho com a 79, né? Seja nos projetos sociais, seja no Garota Peça do Divino, essa instituição que é tão importante, né, para a nossa comunidade. E a gente precisa bater um papo, né, com este leque a ser descoberto, né, sobre várias questões, entre elas, segurança pública. Mas quem é que vai vir representar essa instituição de tão grande importância? Eu posso te falar que ele nasceu nas divisas dos dois estados, viu? Olha, e tem um sangue muito baiano. Pois é sobre isso. Eu quero convidar logo para cá para bater um papo comigo o subcomandante Capitão Fabiano. Por favor, meu capitão. Ó, como é que eu vou fazer, meu Deus. Fala assim, me senti agora. Seja bem-vindo ao meu amigo de casa. Fico muito feliz por você estar aqui representando uma instituição de grande importância, de grande relevância para o nosso município. Obrigado. Tá? Quero convidar a sentar, tomar um cafezinho. Me sinto lisonjeado. Ave Maria, então vamos ficar à vontade. Chegamos. Capitão, como é que tá a vida? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem, né? Fora o calor que tá aí excessivo, né? Mas a gente vai viver. Capitão, antemão, eu queria saber um pouco da sua vida, né? Que a gente sabe que dentro desse cara, né, formal, esse cara íntegro, existiu um menino, existiu uma criança cheia de sonhos que hoje está se realizando com certeza. Mas me fala da sua vida, quem são seus pais, onde você nasceu, falei no início ali, né, nas divisas dos dois estados. Sim. Você pode ficar à vontade para falar um pouco sobre você. Pronto, eu sou o Capitão Fabiano, estou hoje com 48 anos, um menino de 48 anos, como você falou. Sou pernambucano. Eu nasci em Petrolina, Pernambuco, a divisa, né, ali em Petrolina, divisa da Bahia, o Rio São Francisco cortando as duas cidades, né, que é Juazeiro, Bahia, e Petrolina, Pernambuco. Meus pais, a senhora Antonieta, Ângela Barbosa, né, a professora que me ensinou muito do que eu sou hoje, e meu pai também, Luiz Gonzaga dos Santos, né, que também me ensinou muito do que eu sou hoje. Tem um ator americano que ele fez um discurso quando ele foi ganhar o Oscar, que ele disse que ele devia tudo que ele tinha, o que não tinha aos pais dele. Eu também costumo dizer isso, que tudo que eu tenho, que eu não tenho, eu devo aos meus pais, né? O que eu pude conquistar através do meu suor, devo a eles, e o que eu não pude conquistar através de qualquer ilicitude, né? Desde criança, se eu chegasse em casa com um alfinete, me dizia de quem é, vai devolver, onde foi que você achou, onde... Então, desse jeito aí eu fui construindo meu caráter graças a essa mulher forte, essa professora e meu pai, né, que me deram exemplos fortes. Nossa, coisas de menino, né? Normalmente os meninos sempre chegavam ali com a borracha, goiaba, a manga, a borracha do colega, o lápis trocado, e os pais querem saber de onde é. Coisas que às vezes hoje em dia estão se perdendo um pouco, né? Sim. Ô, capitão, você é de uma família de irmãos, não tem irmãos? Como é que é a base da sua família? Meus pais tiveram 4 filhos, né? Eu sou o terceiro, era o mais velho que nos deixou. Um que nasceu antes de mim, Cassiano Ricardo, que eu não conheci, só minha mãe contava a história, né? E depois, em seguida, foi eu. Eu errei a conta, 4 não 5, né? Eu contei Cassiano, então 5. Aí depois de mim vem minha irmã, Elaine, e Marcos Paulo, que é o caçula. Está até aqui conosco, aqui em Poções, está morando comigo aqui. Sim. Eu sei também que o senhor também construiu de família, né? O senhor tem uma esposa. Sim. Quantos filhos hoje? 3 filhos. Luiz com 19 anos, Fabiano Júnior com 16 e Maria Antonieta com 2 anos. Poxa. Outra questão também é que na Polícia Militar existe aquela questão de você estar sempre deslocando de uma cidade para outra em virtude do trabalho ser tão bom. Diz que é assim, quando o trabalho é muito bom, a necessidade de outro lugar é levar os bons para lá. Como é que funciona esse protocolo, capitão? Como é que funciona? O senhor já passou em quantas cidades? E por que vocês se deslocam tanto? Eu tenho uma peculiaridade porque eu ingressei na corporação, na Polícia Militar da Bahia, na condição de soldado, em 1998. Né? E fiz outro concurso, o de oficial, né? São 2 carreiras dentro da Polícia Militar, a carreira de praça e a carreira de oficial. Eu antes era praça e fiz outro concurso para oficial em 2010. E aí, quando nós somos formados, a depender da necessidade, né, da corporação, das regiões, o alto comando estratégico faz a distribuição das vagas
E nós somos, né, depois da formação, de acordo com a nota que nos é atribuída, a colocação, a gente faz a escolha dos locais que a gente quer trabalhar. No meu caso, eu poderia permanecer até em Salvador, mas eu tinha optado, eu tive um insight, né, eu estava com os 2 filhos, ainda não tinha pequenininha, de 2 filhos, de que eu não queria criar esses 2 filhos, né? Luiz, então, contava com 7 anos e Fabiano Júnior com 4 anos, né? Eu tive o insight de que não queria criar ele em Salvador, porque eu já estava percebendo, como bom profissional de segurança pública, modéstia à parte, que Salvador iria estourar, pipocar, o que de fato está acontecendo hoje. E aí eu optei por vir para o interior. E comecei minha carreira de oficial em Piauí, pertinho, né? Em Piauí, vim para Piauí. Sim. E lá era a época o Major Anderson, em seguida assumiu o Major Nonato. A gente tem que honrar, né, esses nossos comandantes. Aí eu cito os nomes, né? Era o Major Anderson, logo em seguida assumiu o Major Nonato. E o Major Nonato também, nesse mesmo desiderato da Polícia Militar que nós somos alocados de acordo com a necessidade, ele veio para aqui para Poções. E eu tinha me apegado a ele e fiz eu pedi, né, para vir para aqui para Poções. Eu não fui nem convidado, bem da verdade, mas eu pedi. Aí segui para aqui, cheguei aqui em Poções em 2015. Agora, no mês de março, completo 10 anos que estou aqui em Poções, trabalhando e residindo. Nossa, quanto tempo já, rapaz. Porque eu fico escondido aí. Parece que foi ontem que você instalou aqui. As pessoas perguntam, chegou quando, capitão? 2015. Eu não vejo o senhor. Eu tenho uma descrição como característica, graças a Deus. Eu vejo as pessoas chamando de capita, ou é impressão minha. Algumas pessoas lhe chamam, capita. Alguns colegas, por uma forma bem carinhosa. Capita é um apelido do posto capitão, né? Capitão, né? Major, para você chegar a ter... Major, Deus te ouça. Desculpa. Capitão, para você chegar a ter uma patente tipo major, como é que acontece? Nós somos formados na Academia de Polícia Militar, né, os oficiais da Polícia Militar. Lá, o primeiro curso de formação de oficial, nos habilita a conseguirmos até o posto de capitão. Em seguida, nós fazemos um outro curso, né, o CA, o curso de aperfeiçoamento de oficial, que nos habilita a ser oficial superior. É um outro curso que, fazendo analogia com as instituições de ensino superior normal, né, eu tenho uma graduação que me habilita a ser até capitão. Esse outro curso seria uma pós-graduação que me habilitaria a ser oficial superior. E logo na frente tem uma outra formação, né, que vai habilitar a ser a ocupar os cargos estratégicos da corporação, né, são os coronéis. Os coronéis. Então a última patente seria o coronel? Coronel, vai. Coronel. Mas eu também sei que para você chegar até onde você chegou, você teve uma andada muito grande, principalmente na questão do ensino, né? Do jardim de infância e tal, até chegou nas academias, chegou nas faculdades. Você conseguiu fazer um traçado? Você se deslocou de Petrolina até a Bahia com 1 ano de idade? 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses, né? Então foi tudo feito aqui na Bahia. Por onde você estudou aqui na Bahia? Bem, eu tive a graça de, apesar de ser de família, de viver em área e de ser de família em vulnerabilidade social, de ter estudado em colégio particular. Não porque meus pais eram abastados, mas pelo fato de minha mãe ser professora e ela ter, na instituição que ela ensinava lá, o colégio, Escola Rosa Vermelha, lá no Salvador, em Célia Abril, de ela ter bolsa de estudo, né? Porque por ela ser professora, então ela colocava, nós tínhamos essa graça de estudar em colégio particular. E aí eu comecei, logo na adolescência, quando a gente vai pro ginásio, né? A gente falava de ginásio antigamente, né? Aí eu estudei no colégio público, que foi o Colégio Severino Vieira, em Salvador. Severino Vieira, não era bom aluno, não era. Apesar de ter, assim, né, modéstia à parte, a genética da família, de ter uma boa cognição, né, inteligente, eu não era bom aluno. Eu, assim, principalmente no ensino. Como é que você avalia? Eu gosto muito dessa questão, a gente se autoavaliar. Eu não era um bom aluno, por que questão? Porque eu queria ser esportista, né, como todo menino sonhador, eu queria ser jogador de futebol. Eu cheguei no Severino Vieira, me deslumbrei com as quadras de futebol, e perdi muita aula. Eu repeti a 5ª série 2 anos, e quando minha mãe foi descobrir, né, era por causa do futebol. E aí foi que ela conseguiu de novo uma bolsa, porque na escola que ela estudava só tinha bolsa até o ensino fundamental, né, um antigo primário, né? Sim. E já para o ginásio, a 5ª série em diante, ela não tinha. Aí ela conseguiu convencer a proprietária da escola e eu voltei a estudar nesse colégio, onde ela
os olhos vigilantes, tanto das professoras amigas dela, quanto dela, estava lá me próximo de mim. Aí eu desenvolvi. Mas, de per si, por mim mesmo, tinha aquele potencial, mas não era dedicado. Você concluiu só o segundo ou tentou uma faculdade ou algo parecido? Não, só o segundo. Só o segundo, né? A Academia de Polícia Militar ela é reconhecida no MEC, né, como ensino superior. Né? Eu tinha, assim, minha mãe dizia assim, quero ver que do meu filho quem é que vai ser o primeiro a ter nível superior. E eu tive essa grata satisfação de dizer a ela que o primeiro filho dela a ter nível superior foi eu, porque lá o curso de formação de oficiais aqui na Bahia, ele é um curso reconhecido pelo MEC como bacharel em segurança pública e defesa social, pelo MEC. Né? E é muito difícil, é um né? nível superior. Então, em qualquer outra instituição é reconhecido como nível superior, porque o MEC, né, a instância maior da educação no Brasil, reconhece como ensino superior. Capitão, a bola saiu da sua vida ou você ainda bate uma pelada? Jogo Hoje pelada, é pelada, né? Muito embora já não tenha mais condições físicas, a gente vai lá e brinca, né? Disputa saudável, assim, o baba, né? A gente fala baba em Salvador. Aqui pelada é mais sulista, né? Sulista, a gente aqui no Nordeste fala mais baba. Pego o meu babinha lá, tranquilo, lá e vou lá. E aí, como eu aprendi aqui, na linguagem daqui, fico pirraçando. Mas fora o baba, o senhor tem alguma outra aptidão à educação física, a fazer as suas corridas? Como é que é a sua vida diária? Porque a gente olha para o senhor, a gente acha que o senhor é só a farda, né, e tomar conta de nós. Mas como é que é a sua vida diariamente? Você costuma fazer questão de esporte também, eu era muito dedicado na minha adolescência ao boxe. Eu sou aficionado pelo boxe. Né? E artes marciais, depois do boxe, eu cheguei a treinar Hapkido, né? É uma arte marcial de origem coreana, né? Muito conhecida, bastante violenta. Né? Acho que por isso que não ganhou tanta popularidade, porque era um estilo que não foi, quase que foi banido pela violência, né? Porque utiliza soco, chute, torções, cotovelada. Nossa! É muito violento. E aí eu treinei, cheguei a ser, inclusive, terceiro colocado baiano na época que eu treinei no campeonato. E hoje em dia eu faço uma atividade física, né, ali pode falar nome de fique à vontade. Eu faço ali na Academia Rosita Paladino, né, com nosso amigo Fal e Rosita. Faço atividade física normal, não faço nada. Para me engrandecer, né? Dizer que eu sou próximo de atleta, muito longe disso, é só para manter a saúde, né? Nem para dizer a estética. Churrasquinho, cervejinha, sim. Adoro beber cerveja. Hoje em dia, o pessoal está pensando até que eu estou metido, mas vou na Heineken, porque a Heineken a gente descobriu, né? Eu descobri que é mais saudável, né? A questão de açúcar, a questão de saúde, até para manutenção do preparo físico que a gente faz, né? Aquele mínimo preparo físico a gente mantém com a cerveja de qualidade. Eu posso compartilhar com você essa informação que realmente eu tenho tomado ela e não estou tendo problema nenhum. Eu também, até no dia eu acordo muito bem, sem ressaca, então não é porque eu estou metido a besta, não. É porque realmente é mais saudável. Eu gasto mais um pouquinho, inclusive eu estou até gastando menos, porque tomara que a Heineken patrocina aqui. Nós, né? Oh, meu Deus do céu. Eu estou até gastando menos porque a outra, a Pilsen, né, que a gente brasileiro é acostumado, a gente consome mais. A quantidade de ser doce, ela vai realmente. Vai. E é quando a Heineken, a gente já fica logo legalzão, logo com 4, 5 ali, aí dá uma parada. Gente, eu estou aqui, com Capitão Fabiano, o Capita, viu? Estou aqui, ele está aqui em nome da 79, que é a nossa companhia de polícia, que tem feito tanto e faz por tanto aqui na nossa cidade. Então, se tem alguém que está ainda lá dentro do quarto, chama aqui que nós vamos falar agora muito sobre segurança pública. A gente vai bater um papo sobre muitas questões. Capita, vou usar bem formalmente. Me fala uma coisa, é difícil ser policial? Eu digo isso num processo de início até o momento? É muito difícil. Eu não falo nem pela questão da formação em que nós somos submetidos a grandes testes, né, de aptidão física, de comportamento psicossocial, né, submetido à psicofadiga, não estou nem falando disso. Sim. Eu estou falando, inclusive, e principalmente do exercício da função, porque nós não gozamos de tanto prestígio como deveríamos gozar os policiais militares, os policiais de maneira geral no Brasil.
Eu acredito isso a questão da ditadura, né, militar. A população vê as forças policiais como inimiga, né? Por conta da ditadura militar, em que as instituições de segurança da época exerciam aquela força, hoje, né, né? de que a gente não vai se ater Abordar tanto. a fatos históricos, mas todo mundo sabe. Então, dessa maneira, ficou esse legado de aversão das pessoas pelas forças de segurança pública, principalmente as que utilizam farda. Aí eu vejo isso com... Eu posso te pedir um espacinho só para te fazer uma pequena pergunta. Sim, sim. Você acha que a Polícia Militar, ela evoluiu muito em relação ao tempo passado, mas isso você vai me responder no segundo bloco, que a gente vai fazer um comercialzinho para a gente poder faturar. Porque quem está na mesa aqui está patrocinando, viu, meu querido? Sim. Gente, estamos indo aí aos comerciais em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista. Já já estou voltando, né, com esse papo maravilhoso com o Capitão Fabiano, que é esse cara esplêndido que está aqui comigo hoje no bate-papo do Café com Zé. É rapidinho, vai bola! Oi, gente, estamos de volta. Estou aqui com o Capitão Fabiano. Liga para aquela pessoa que ainda está dormindo, por favor, que daqui a pouco já é meio-dia, é hora de botar a comida no fogo e já sabe, vai cozinhando e assistindo nosso programa, que o nosso programa tem muita coisa legal. Eu deixei uma pergunta para o Capitão Fabiano no bloco anterior em relação a comparação da polícia de antigamente para a polícia atual, né? Ele começou a ingressar na polícia em 98, capitão? 98. E nesse trâmite aí houve realmente muitas mudanças. Eu queria que o senhor tratasse um pouco com a gente para a gente poder entender, porque tem muitos adolescentes que sonham em ser polícia. E fazendo essas analogias, essas comparações, a gente consegue, né, fazer com que eles entendam o real papel e como é que está a real situação da polícia militar hoje. Bem, a polícia evoluiu muito, muito. Eu acredito, inclusive, que é uma das polícias no Brasil que teve grande evolução. Inclusive, eu acabei de falar no bloco anterior, né, que o curso de oficial, ele tem a nomenclatura, né, de bacharelado pelo MEC. Sim. E você observou que eu falei que é bacharel em segurança pública e defesa social. Então, a Polícia Militar está assumindo esse papel de defensora social, né? Antes, na nossa formação, enquanto Polícia Militar, nós tínhamos uma formação muito mais militar. Hoje em dia, nossos currículos, né, a matriz nacional de formação, né, que é uma matriz que vem de lado da Senasp, ela obriga as polícias militares, e a Polícia Militar da Bahia já faz isso há muito tempo, a que tenha, nas formações, né, desde soldados e oficiais, esse entendimento do papel social da polícia, né? Foram incluídos componentes curriculares, né, sociologia, direitos humanos, né? Hoje, aqui na Polícia Militar, nós temos a questão de entender os grupos em vulnerabilidade social, LGBTQIAPN+, né? A questão da ascensão social do negro, tudo isso está dentro dos nossos currículos de formação. Se tem alguém errando ainda nisso aí, é de per si, né? O indivíduo, que aí ele pode ser lá alcançado dentro do nosso regulamento, mas que a corporação busca fazer com que seus integrantes entendam essa mutação social, né, que nós temos na mutação social muito forte em toda a comunidade, em toda a sociedade. A nossa corporação faz isso, né? A gente tem que tentar compreender essa mutação. Nós vivemos em constante evolução, constante mutação na sociedade, e a nossa corporação não pode ficar como antes ali em sua formação intramuros. Então nós temos formação que faz diálogo com outras instituições sempre, né? Isso é a principal mudança, compreender as outras instituições para poder a gente compreender a sociedade na qual estamos inseridos. De uma forma geral. Capitão, digamos que eu estou aí na minha fase de meus 22 anos, estou assistindo lá em casa esse bate-papo e alguém fala assim, eu quero ser um policial, resolvi. Esse papo me convenceu, que a gente está aqui influenciando também. Sim. Quais os caminhos que o senhor teve que percorrer para chegar até essas patentes que aí eu vejo? Primeiro, as formas de ingresso, né, na corporação. As formas de ingresso são as duas, né? São duas carreiras, como eu falei. Tanto na carreira de praça, lá tem um concurso para soldado, e a outra que é o concurso para oficial, né, que é regulado pela UNEB e por aí vai. A banca, né, normalmente, o governo do estado está escolhendo o UNEB para oficial, e outras bancas para o de soldado. O soldado ainda ensino médio, né? A formação ensino médio. Sim. E o oficial também ensino médio, todos do ensino médio.
Está se falando ainda de ensino superior, né? Mas ainda não foi. Não foi. São as duas formas de ingresso. A mulher, a altura 1,55 ou 1,60 o mínimo de altura. Né? A idade 18 até 30 anos. Possuir CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. Né? Estou lembrando assim porque já está lá em lei. Né? O edital só replica esses requisitos que está previsto em lei. Né? Altura mínima, ser brasileiro nato, naturalizado, né? Está em pleno exercício dos seus direitos políticos, né? CNH categoria B, né? e a formação escolar. Digamos que eu passei, né? A partir de 18 anos. Você falou 22, você exemplificou com 22 anos, mas a partir de 18 anos, sendo que o homem tem que estar quite com suas obrigações, né, do serviço militar obrigatório. Aí às vezes atrasa o homem. A mulher com 18 anos, ela já está aprovada agora nas Forças Armadas a mulher ir procurar o serviço, né? Mas só que a mulher não é obrigatório, né? O homem não é obrigatório, ele tem que apresentar lá a quitação com o serviço militar obrigatório, né? Certificado de dispensa de incorporação, ou então reservista de primeira, segunda categoria. E tem esse pré-requisito também. Capitão, hoje existe aquele conflito da questão dos gêneros, né? Uma pessoa que se identifica, eu, como gay, eu posso ser policial militar? Pode, sim. Posso, né? Pode, então não tem distinção em relação. Distinção, desde que eu tenha o perfil, né, adequado, né, dentro do que se pede, as provas. Sim. E aquela parte da função física, que a gente sabe que tem todo um processo no pós, né, aprovação da primeira etapa. Sim. Essa parte, ela é muito complexa, é muito difícil. O que o senhor pode falar para a gente de quando o senhor fez, não sei se é TAF que chama? O teste de aptidão física, TAF. Como é que funciona essa parte, capitão? Você falou aí, inclusive até bom, né, diferenciar, né? A pessoa que se identifica como mulher, ela vai fazer lá o teste de mulher, comprovadamente se for um transgênero, né? Exatamente. E vice-versa, né? Vai fazer o teste, porque são diferenciados os testes feminino e masculino. Ainda muita conversa, né, sobre isso, que devia ser tudo igual, também a distribuição de vagas também ser igual, tanto para homem quanto para mulher, porque até pouco tempo atrás era um número maior de vagas para homens. Então está se discutindo muito isso aí, de que a distribuição de vagas seja equitativa, tanto para 50%, 50%, né, 50-50. Mas por enquanto, e aí a pessoa faz o teste de acordo com o seu gênero, né? Entendi. É questão de identificação, né? Se identificou, vai. E aí faz o TAF. Mas a gente pode fazer uma coisa assim, deixa eu dizer uma coisa assim, a pessoa não vai chegar lá e dizer, porque o teste feminino é mais fácil, né? Não vai. Não é mais fácil. Forma, né? Tudo com comprovação. Tem o questionário e a investigação social que vai dizer, né? Não vai ser lá. Cheguei e vou fazer. Dá uma Tem muita gente esperta também, né? Não é dessa forma, não. E aí, passando pelo TAF, ele vai para alguma academia? Como é que funciona? Primeiro a prova intelectual, né? Sim. Depois o psicoteste, o teste profissiográfico, né? Que vai ver se a pessoa tem perfil para, né? O teste que a gente vulgarmente fala teste psicológico, né? Psicoteste. E o teste de aptidão física, os exames médicos, né? Tem um caminho, né? E isso para admissão, os exames médicos e, por fim, o curso de formação, que ainda a pessoa pode ser reprovado, né? Não conseguir. Muitas vezes, nesses casos, o próprio candidato ele desiste. Ele não chega lá, se depara com uma realidade diferente do que ele imaginava. Não é nada que vá contra as garantias de direito individual, ninguém vai ser maltratado, não, mas é uma exigência que a própria sociedade clama, né? A gente brincava, uma certa vez eu conversando com um certo magistrado, ele falando por que essa questão da formação militar, né? E aí eu exemplifiquei para eles de uma situação hipotética em que uma criança fosse sequestrada e o perpetrador invadisse um matagal, passasse por dentro de tubulação de esgoto e por aí vai. Determinados profissionais iriam chamar outros profissionais especializados para isso. O policial militar não, ele tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado aqui, tanto para estar dialogando aqui, né, fazendo esse policiamento preventivo que nós estamos fazendo aqui, em tese quanto para as situações de alta complexidade. Claro que nas de mais alta complexidade nós temos unidades mais preparadas ainda, né? Exemplo do Batalhão de Operações Especiais, exemplo
da CIP, da Companhia Independente de Policiamento Especializado, mas, via de regra, a gente tem que estar preparado para fazer o mínimo possível ali. Né? A gente não pode ter aquela formação, igual a formação de faculdade, só... Né? Não, eu não vou entrar aí nesse esgoto não, porque... Não. O policial militar, via de regra, tem que ir no rastro onde for, quer que seja. Então, nós temos essa preparação, inclusive... Aqui na Bahia, o alto comando, o setor estratégico, adotou essas CIPs para que fosse especializado no bioma que estão inseridos. Né? Nós temos a CIP Cacaueira, a CIP Cerrado, CIP Caatinga, porque o policial é preparado para o bioma que nós estamos. Essa CIP, que o pessoal fala popularmente Caatinga, a Caatingueira chegou. Caatinga é uma, lá a CIP Caatinga, né? Que antigamente era, né, foi a primeira. Aí se popularizou a Caatinga, que é um dos nossos biomas. A Bahia tem mais tem uns 5 biomas, salvo engano. Eu não sou muito técnico nisso, mas são 5 biomas. Então nós temos a CIP Caatinga, a CIP Cerrada, a CIP Mata Atlântica, a CIP Cacaueira. E até mais recente a CIP Polo, porque lá nós temos um polo industrial em Camaçari, né? Que tem especificidades. Então o policial tem que estar preparado para aquele ambiente lá. Né? Estoura uma daquelas empresas lá que trabalha com produto químico, estoura alguma coisa lá. Né? Eu, capitão Fabiano, não sei nem que nem sei ler aquelas advertências que tem, né? Triângulo, aí tem a mão derretendo ali, o negro dá para saber que deve ser ácido, né? Mas as outras eu não sei, né? Você falou das CIPs por aí, agora eu quero falar por aqui. A 79, a 70ª... Nona CIPM. Falei direitinho, 70ª. 79ª CIPM. Ela aborda quantos municípios? Eu soube que teve uma mudança, saiu uns, entraram outros. Para que a comunidade de Poções e quem nos assiste entenda, aborda quais regiões, quais cidades? Nós estamos atualmente com 11 municípios. Né? Nós estamos com Poções, Planalto, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Mirante, aí vamos para lá, pro lado de lá, Anagé, Caraíbas, Presidente Jânio Quadro, Maitinga, Guajeru. Você contou aí? Rapaz, não consegui contar não, mas eu fui São 11. me assustando com as distâncias das cidades. Nós estamos agora... Eu vou me abster de falar isso aí, porque pode ser que soe como crítica, e a gente, né, dentro da nossa doutrina, a gente não pode fazer. Mas assim, fique à vontade. Só vou falar assim, nós estamos a 220 quilômetros de Guajeru. Assim, a intenção desse plano era o seguinte: nós temos territórios de identidade na Bahia, que foi a Superintendência de Estudos Econômicos, né, o SEI aí, que tem territórios de identidade. E dentro dessa ideia, dessa filosofia, nós temos territórios de identidade, temos identidade, a Poções tem identidade com essa cidade desse eixo aí também. Eu sou leigo nesse assunto, né? Meu assunto principal é obedecer, claro, nós obedecemos, vamos fazer o policiamento normal, né? Nós somos disciplinados quanto a isso, mas meu assunto principal é policiamento, que envolve muito a questão geográfica. A geografia, a topografia é muito... Né? Nós não podemos botar aqui, por exemplo, no exemplo aqui da Bahia, nós temos ali o maior lago artificial do planeta, o maior, o segundo, que é Sobradinho, e às vezes a cidade está no mapa próximo, mas eu não posso trabalhar com a viatura terrestre para poder policiar outra cidade. Ah, não, território de identidade, não consigo atravessar com uma viatura. É complicado. Então, aí um exemplo aqui também, nós temos território de identidade, mas o mapa ele é muito favorável de olhar, né, assim, de CAD. Mas aqui na nossa realidade, a gente tem uma dificuldade por exemplo, de deslocar nosso pelotão de emprego tático, que é de primeira resposta para maior complexidade, né, para lá, porque nós estamos a 220 quilômetros. Mas enfim, eu não me abster para poder... Vamos nos abster, por favor, dessa questão aí. Gente, você sabe que a função da polícia militar, ela é manter a ordem, né? Eu sempre digo que a polícia não está para prender. Eu sempre digo isso nas minhas falas por aí. Mas é manter a ordem. Capitão, a gente vê aqui em Poções uma, digamos, entre aspas, uma certa desordem com função do trânsito. Eu já vi as pessoas chamando o policial para tirar a jiboia de cima da casa, o gato está preso. Como você falou, tem funções, né, que a polícia militar é designada, né, e estão lá. Vocês não abstêm de prestar o socorro ao gato, a jiboia, entregar para as instituições. A jiboia lá ele. Né, a jiboia lá ele, tinha que falar lá ele é a identidade dele.
E aí, resultado, capitão, vocês têm essa preparação para atuar nessas emergências, digamos, do trânsito, até simplesmente salvar o gatinho de cima de um telhado? Assim, né, dentro da corporação, para esse resgate de animais silvestres, né, nós temos a CIPA, que é a Companhia Independente de Proteção e Policiamento Ambiental, e a COPA, a Companhia Ostensiva de Proteção e Policiamento Ambiental. Nós não temos aqui. Por essa lacuna, nós atuamos sim, mas deveria ser essa especializada. Né? Nós fazemos sim resgate de animais silvestres dentro das nossas limitações. Né? A gente prefere, aqui nessas ocorrências, nós já tivemos aqui, a conter lá, o animal está lá, a pessoa chamou, tem um bicho aqui, a gente vai lá, contém e chama um órgão especializado que tem aqui em Vitória da Conquista, que é o CETAS. Né? Mas a gente não se esquiva dessa função, não. Na medida do possível. Já os animais, eu falei de animais silvestres, já os animais Sim. domésticos, cachorro, tem os policiais que têm feito ações aí individuais, isoladas, inclusive com elogios registrados, né, de resgate. Teve um policial que já elogiou um cachorro dentro de uma, que já resgatou um cachorro dentro de uma cisterna, teve outro que resgatou no canal. Eu vi no canal também, eu vi. Então, ali é uma ação de animal doméstico, né, que aí é mais fácil. É mais né? fácil. O silvestre a gente tenta fazer com que, nós não temos a CIPA aqui, vai demorar de chegar, mas próximo está em Ilhéus, tem um estudo para que se instale por aqui para o próximo, mas por enquanto não. Aí a gente conta com um órgão parceiro, que é o CETA, né? O Centro de Especializado de Triagem Animal Silvestre, alguma coisa assim. Me perdoe, não está lembrando aqui, mas a sigla que é reconhecida é CETAS. CETAS, lá de Vitória da Conquista. Capitão, eu mencionei o trânsito nesse tripé de perguntas, mas eu vou deixar ele para o segundo bloco, que é muito relevante sim. E é pertinente a gente falar sobre isso. E vamos falar também sobre o Natal Solidário, que é uma das maiores e mais lindas campanhas que a Bahia desenvolve. Então, gente, olha, fica com a gente que é rapidinho, viu? É Vida Saudável e Panificadora Conquista aqui, ó, com você. E aí, gente, estou de volta e vocês viram que o papo tá tão bom que eu chego a trocar o bloco, né? Falei anteriormente que estávamos indo pro bloco 2, mas já é o bloco 3. Capitão Fabiano, falar com o senhor é tão bom que o tempo flui, viu? Ô, coisa boa. Pois é, capitão, vamos falar de coisa boa. E falar de coisa boa também é falar de duas coisas. Sobre trânsito, dentro das ordens, ele é muito bom, né? Quando o trânsito obedece às placas, enfim, as pessoas entendem o ir, o vir, a seta de entrada. Mas em Poções não tem acontecido muito isso. Como é que está, na sua visão, o trânsito de Poções? Porque eu sou condutor, estou falando como condutor. Mas você, como responsável pela segurança pública no geral? Bem, falando em retificação, retificar também que na resgate de animais silvestres, nós temos nosso Corpo Bombeiro Militar aqui também, que faz esse serviço também. Verdade. E nós também contamos com eles. Vamos fazer essa justiça Essa aí. É ressalva outra aí. instituição, É o Bombeiro justo, Militar, que anteriormente era uma única corporação, agora outra corporação co-irmã, e fazer esse honrar quem nos honra. Jus aos bombeiros. Então, trânsito aqui, não só aqui, né, as pessoas confundem muito o direito de conduzir, né, a permissão de conduzir, né, que é dada pelo Estado, e comete algumas anormalidades que não são admitidas na legislação de trânsito. Né? Por exemplo? Culturalmente, é totalmente errado, mas é culturalmente aceito pelas pessoas a condução de veículos por menores. Né? E essa conduta, inclusive, ela é criminalizada. Né? O Código de Trânsito ele traz sanções administrativas, que é aquela da multa, né? da retenção do veículo, né? Da remoção do veículo. Mas essa situação de conduzir veículos sem habilitação, ela pode ser entendida em alguns momentos como crime de trânsito. Aí sim a pessoa vai ser, né, vamos fazer assim, figurativamente algemada e conduzida para a delegacia, para ver o processo lá criminal, né, para poder o Estado exercer o seu jus puniendi, né, o seu direito de punir. É diferente lá do poder disciplinar, administrativo, né, da multa, né. Tem condutas que são crime e a gente entende culturalmente que é normal. Entregar direção de veículo a pessoa não habilitada é crime. Né? Ou quando eu entrego meu veículo automotor para uma pessoa que não é habilitada é crime. E tem também a de comportamento, as comportamental, né? A pessoa tirar a descarga, o miolo, fazer barulho. Isso tudo aí, aí já é um nicho, né, de pessoas que acham que isso é normal, natural, de querem fazer determinadas competições na via pública, né? Na via
pública, mas a supremacia do interesse coletivo tem que ser preservada. É pública, eu tenho direito, Capitão Fabiano, Zezinho, qualquer um da equipe aqui, Inácio, né, Kelly, mas a gente tem que se comportar, como os antigos diziam, meu direito termina onde começa do outro. Eu tenho direito a empinar moto? Tem. Você vai lá, se associa na federação esportiva para fazer seu Willy, né? Vai lá em local seguro, com recolhimento de cheque e calção, com a ambulância, o serviço de pronto atendimento acionado. Então, tem esse esporte lá, mas tem as regras para que esse esporte seja executado. Em via pública, pondo as outras pessoas em perigo, nós não podemos admitir, né? E recentemente tivemos aqui em Caetité, salvo engano, uma criança de 8 anos. Em que foi vitimado tanto o pai, que não foi vítima fatal, quanto a criança que foi vítima fatal. Né, com uma manobra de empinar que deu errado e aí uma bota... O grau, né? É o grau que é empinar aquele braço numa roda, né, e aí fazer essas manobras, que é um esporte, mas eu vejo as pessoas como um palhaço gratuito. Fica fazendo palhaçada na rua, não está ganhando nada e se expondo terceiros a risco. Né, tem esse esporte? Tem. Faça lá, faça a sua associação. Conforme a lei permite que a pessoa vá lá, esteja afiliado a uma federação e quando for fazer os esportes, que seja em ambiente seguro, né, que tenha a calção, tem uma calção, porque se for provocar em vias públicas, se for provocar algum dano, que o Estado, né, o ente federativo, o município, o Estado não perca, né, se bateu na calçada, quebrou, tem uma calção previamente lá para poder consertar, tem que estar federado. Tem que estar com um serviço de pronto atendimento acionado, uma ambulância, uma equipe de socorrista. Não é assim, de qualquer jeito. Antes de eu comentar da moto que passou aqui, o senhor acabou de ouvir a moto, com certeza nossos áudios também captaram as descargas. Mas eu vou falar aqui em relação ainda o grau. O exemplo do motocross, que é aqueles saltos, né, giros, eles são feitos todo em um determinado ambiente, com segurança em volta, para que todas as pessoas não se aproximam dos veículos e tal. Então, o grau ele pode ser legalizado se haver todo esse procedimento e protocolo que você acabou de mencionar. Sim. Né? Capitão, e quanto a essas descargas que passam perturbando o trabalho, o silêncio das pessoas? Existe um método para evitar? Nós estamos fazendo a retenção desses veículos com bastante frequência. O problema da questão da fiscalização de trânsito é a questão de porque quando elas são retidas lá, regularizando o veículo, a gente libera. Ele regulariza porque eles retiram um filtro. Tem um filtro no veículo que tira, nas motos, na motocicleta, tira um filtro e aí ela fica barulhenta. Quando é a própria descarga adulterada, aí ele tem que, para ser o veículo liberado, para ele estar em condições regularizadas, tem que levar uma nova descarga. Aí às vezes confunde porque a descarga é original, mas você retirou apenas o filtro. Tem descarga adulterada, são duas situações, descarga adulterada, tem algumas descargas até vendidas no mercado nacional que sofreu restrição nas vendas, a chamada Cadron, para se adequar, porque elas eram barulhentas, para dizer eu comprei. Aí teve até uma questão, um parecer técnico do CONTRAN, né, que é o órgão maior consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, dizendo que deveria se adequar, e se adequou. Mas aí, às vezes, vem de fábrica, descarga e o cidadão apenas tira o filtro e faz barulho. E a adulteração de veículo é crime, né? A gente faz as autuações de trânsito nesse sentido, mas se tiver regularizado, infelizmente tem que liberar. O cara chegou, não, bota o filtro no lugar, está regularizado. Acabou de sair, ele pode tirar. A gente está tentando uma situação de penalização maior e quando for reincidente, mandar para a conquista, para o depósito de conquista, porque aqui a gente faz quase que de graça, né? A estadia, que a lei prevê que a estadia de veículos retidos ele seja cobrado do condutor. Aqui a gente não pode fazer porque a gente não tem essa legitimidade enquanto polícia, não somos componentes ativos assim, do Sistema Nacional de Trânsito, tem que compreender da seguinte forma. Fazer um apanhado, pode fazer? Pode sim. Trânsito, eles são três pilares que se sustentam o trânsito, né? A engenharia, a educação, que é muito falha no nosso país, educação para o trânsito, a educação de maneira geral já imagina para o trânsito, né? E o que se chama esforço legal, que nós, operadores de trânsito, chamávamos antigamente apenas de fiscalização de trânsito. E aí com a doutrina se robustecendo, agora fala esforço legal. Então é engenharia, educação e esforço legal.
essa área que nós estamos discutindo é apenas de esforço legal. Fiscalização dentro do esforço legal. Capitão, vamos seguir nesse trânsito e chegar lá no Natal, né, Natal Solidário, que para mim é um dos projetos mais lindos a qual eu tive a honra de ser convidado e não largo ele por nada. Eu queria que o senhor fizesse assim de uma forma bem sucinta, porque ele é tão extenso, né? Um resumo do que foi esse ano o Natal Solidário. Bem, nós tivemos a gente tem por doutrina não falar de números, não é necessário. Porque os nossos voluntários sofrem na expectativa de superar, mas nós tivemos números bem expressivos esse ano. Esse ano não, né? Essa última campanha, 2024. Sim. E é uma campanha que, graças a Deus, ela foi abraçada pela comunidade poçoense. Né? A Polícia Militar não teria êxito se nós não tivéssemos o alto grau de altruísmo do povo poçoense. Né? O que eu posso dizer? Né? Agradecer à população poçoense. Eu não venho aqui para poder, nesse momento, falar da Polícia Militar, porque, na verdade, nesse momento, eu tenho que falar do povo poçoense, porque a arrecadação vem do povo poçoense, dos parceiros, empresários. Né? Esse ano tivemos o aporte do Poder Judiciário, do Ministério Público. O Poder Judiciário destinou parte das suas transações penais, em que as pessoas são apenadas pecuniariamente. Veio um montante, a gente transformou, né, comprou cesta básica, e a gente esse ano foi né, então, agradecimento para todas as pessoas, cada um que individualmente contribuiu, para os empresários que contribuem muito, para o Poder Judiciário, né, local, o Sejusc e o Ministério Público. Né, e todos os nossos parceiros aqui, eu digo, estar com a colinha agora. Mas eles entendem. Mas todos os parceiros, vocês sabem, e Deus também sabe, o quanto vocês são importantes para nós, para essa campanha. E para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, sabe o quanto vocês são importantes também para elas. Capitão, nós encerramos, né, a campanha esse ano, graças a Deus, foi muito bom. Teve a ter música ao vivo, né? Comemos uma feijoada boa. E eu percebi que você tem um irmão que toca, né? Ele faz uma musicalidade incrível, uma voz incrível. Ele só canta, como é que é seu irmão? Mas peraí, vamos fazer o seguinte, a gente vai ver ele tocando um pouquinho, ou falando com você, por favor. Fala pessoal do Café com Zé, tudo certo? Eu sou Marcos Santos, vim aqui falar do meu irmão, Capitão Fabiano. Rapaz, tem muitas coisas para falar dele, né? Um cara super inteligente, já começa por aí, né? E, porra, meu irmãozão, né? Meu irmão mais velho, assim, é um cara que, ele é duro de vez em quando, mas ele tá sempre cuidando de mim, isso eu tenho certeza. É um cara que eu admiro muito, ele pode até não saber, mas eu admiro muito ele pela inteligência, pela hombridade dele. É um cara que é correto, que é, assim, é um homem exemplar, um bom pai, é um bom marido. E, assim, tudo que eu tenho pra falar dele é coisa boa. É isso aí, gente. Fabiano, um abraço, um beijo. Você é meu herói, você nem sabe disso. Valeu! Tá vendo? Pode ficar à vontade, viu? Nós somos muito próximos, né? Nossa mãe nos deixou recentemente. Perdão. Não, fique à vontade. Você é um cara que tem um coração que bate e a gente entende. Fica no seu tempo. Ele é quase um filho para mim, né? Porque nossa mãe teve ele já com uma certa idade. Eu estava já com 19 anos servindo no exército, então aí tinha deixado o exército, ela saiu para trabalhar, eu que cuidava. Então nós temos um vínculo muito forte, é quase que filho, é quase que filho. É meu filho mais velho. E aí ele estava numa situação até, eu trouxe para cá e graças a Deus ele está sendo conhecido aqui em Poções como uma pessoa, um bom músico que ele é, um bom ser humano que ele é, inteligentíssimo também. Se ele está dizendo que eu sou inteligente, ele é inteligente ao quadrado. Mas enfim, é isso aí. Me pegou de surpresa eu. E quando eu falei que ele ia tocar, é que eu sabia que ele ia tocar você. Às vezes as pessoas olham para o Capitão Fabiano, cara, ó, que o irmão falou, cara duro. Mas os olhos não negam o coração que o senhor tem. E eu quero muito que o senhor seja sempre esse paizão para ele. Porque tem hora na vida que os irmãos viram pais.
E eu sei o tanto que o senhor tem feito por ele, que o reconhecimento está aí para que todo mundo veja. E eu queria muito, assim, sabe desse... Eu adoro chamar de lá ele. Esse cara que adora falar lá ele, de uma forma tão espontânea, alegre e feliz. Como é que vai estar esse capitão daqui a uns 30 anos? Duro e chorando ou duro e sorrindo? Eu acredito que eu esteja não tão duro e sorrindo mais ainda. A nossa austeridade, ela é advinda de nossa formação militar, né? Que a gente faz isso porque a gente só quer premiar com sorriso quando há méritos, né? Quando a pessoa merece. A gente, na nossa formação, até nem militar, porque meus pais também eram assim. Meus pais eram muito duros, ele sabe disso, meu pai, minha mãe era mais dura do que meu pai, inclusive. Eu falei aqui do alfinete aqui, mas não falei o tanto de surra que eu dei também de minha mãe. Eu era, dos irmãos, meus irmãos, eu era o mais indisciplinado, ou o pior, né, vamos assim dizer. E era o que mais apanhava dos irmãos. Eu era o mais brigão na rua. E minha mãe não tinha esse negócio de ir na rua, de brigou para explicar que eu estava certo, não. Brigou, era um cacete comigo dentro de casa lá. Ele já pegou a fase de minha mãe, a fase mais tranquila, como eu falei, né, ela teve ela com certa idade, ela trabalhava e a pessoa, com o passar dos anos, vai ficando mais. E aí tinha que ter alguém para poder, né, trazer. A gente tem que cuidar dos nossos e dizer onde é o caminho da retidão, né? Porque se deixar para o mundo criar, aí dessa forma. Mas né? Com certeza você vai estar lá na frente criando e cuidando. Da reserva, da Polícia Militar, com fé em Deus, a corporação que eu amo, lá e né, trazendo, curtindo né, esse legado que eu construí, estou construindo agora. A corporação permite que a gente faça isso e que a gente esteja lá, sendo remunerado sem fazer nada. Amém. Capitão, uma palavra que lhe define. Eu acho que sorte. Eu não costumo eu não sou tão modesto não, mas eu não costumo dizer que eu sou um cara que eu tô aqui. Inclusive até um incentivo para quem quer entrar na polícia porque eu sou o cara. Não, tudo na minha vida ocorreu através de sorte. Meu contexto de vitória sempre tem a sorte, né? E a sorte também pode ser transmutada como uma interpretação de espiritual, de que eu tive ajuda espiritual de Deus, que eu acredito muito, da Virgem Maria, porque tudo foi favorável para mim. Assim, né, por exemplo, quando eu fui entrar na polícia em 98, meu irmão já era policial, eu tinha saído do exército, eu não tinha dinheiro, e meu pai falou assim, não, pode fazer que eu pago. Meu irmão dividiu a taxa de inscrição com meu pai, né? E aí eu consegui, na época foi favorável, eles estavam, que nós não eram abastados, né? Tinha condições, a gente teve que dividir os dois lá. E eu fiz o concurso em 98, meu pai gritava a mim e falou, não, você passa, pode se inscrever que você passa, em 98. Já para o concurso de oficial, eu tinha feito o primeiro, não passei, meu pai insistiu, pode fazer que você é inteligente, você passa. E aí, na segunda tentativa que eu fui fazer, nasceu o Fabiano Júnior, ele nasceu prematuro, ele passou 3 meses na UTI neonatal, e foram momentos difíceis. Quando eu fui fazer a prova, eu estava no Hospital Sagrado da Família, salvo engano, onde ele nasceu, eu estava internado na UTI neonatal, e eu fui fazer a prova lá, né, saí direto. E ele disse, essa aí eu não passo não, eu já estava com a cabeça pensando na criança, mas enfim, deu certo, e eu acho que assim que eu tive a sorte ao meu lado, né? Aí tem a frase em latim, fortuna audaces tectur, né? A sorte acompanha os audazes, né, no português. É verdade. Eu acho que eu tive sorte na vida. Mas, capitão, com esse mesmo clima aí, eu quero deixar o espaço também para que você possa fazer seus agradecimentos, que o papo tão bom, andou tudo tão rápido aqui, fluiu tudo tão bom. E já quero também te agradecer por você ter vindo, mas o espaço de agradecimento agora é seu. Bem, eu que agradeço, em meu próprio nome, em nome da 79ª CPM, 79ª Companhia Independente de Polícia Militar daqui de Poções. Agradeço a oportunidade, o espaço aqui, para quem está em casa, ver facinho, eu tenho aqui para aqui profissional, tudo. Então, eu agradeço essa oportunidade de trazer a minha história, de falar um pouco de segurança pública. Então, é uma oportunidade única. Então, eu que agradeço, estou me sentindo, vou me sentir lisonjeado por esse convite. Então, enfim, obrigado. Obrigado nós.
E eu quero terminar aqui com muitas questões levantadas, mas a questão mais bem levantada e elaborada aqui foi sorte. E aí, mulher? E aí, homem? Cadê tua sorte? Fica sentado não, porque a sorte não é sobre aposta, é sobre acreditar. Uma boa semana, que Jesus te abençoe e te proteja por todos os dias de sua vida. Até domingo que vem.